Por que a Espanha é o novo Portugal para os brasileiros? E é isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. Se você estava nas redes sociais, você viu por aí várias trends, vídeos, comentários falando sobre Portugal e Espanha. E o interesse por Portugal tem crescido bastante. E isso porque, se você está assistindo esse vídeo essa semana, no dia 5 de maio de 2026, saiu uma nova lei onde em Portugal passou de 5 para 7 anos para conseguir o passaporte europeu. E piora, se você tem o documento, ok, mas se você não tem um documento, ainda está esperando para sair o documento, esse tempo não conta. Então, são 7 anos a partir do momento que você consegue o seu documento, o seu, como é que chama lá, o NIF, seu número lá de morador, seu visto. E isso deixou muitos brasileiros chateados, porque muitos deles ainda estavam esperando pelo visto, ainda estavam esperando sair a documentação e tinham a esperança de conseguir um visto ou um passaporte europeu. E é isso que muitos brasileiros fazem e procuram. Eles vão para Portugal, começam a trabalhar de qualquer coisa, e aí depois de 5 anos já tem um passaporte europeu. Você consegue trabalhar na sua área, consegue ganhar seu dinheiro, consegue fazer família. E essa era a estratégia de muitos brasileiros. Porém, com essa mudança, Portugal deixou de ser tão atrativo. A Espanha começou a ser mais atrativa, pelo motivo de... Na Espanha, você só precisa de 2 anos para conseguir o passaporte. Em vez de 7 anos em Portugal, você só precisa de 2 anos na Espanha. E na Espanha você precisa fazer uma prova de espanhol, que pra gente não é tão difícil. É uma prova de A2, você precisa ter o básico de espanhol. Então, para você que é brasileiro, para nós que somos brasileiros, é simples obter essa prova, porque já falamos uma língua latina, enquanto Portugal era mais rápido, né, na verdade, em relação a isso, porque já falamos português. Mas lá na Espanha você precisa de uma prova, e além disso precisa de uma microprova lá sobre história, alguma coisa assim, ou legislação. Mas nada muito difícil. E comparando com Portugal, que agora são 7 anos, mais burocracia, isso acaba se tornando muito inviável. Comparando aqui com a República Tcheca, por exemplo, que é onde eu moro, onde vocês estão vendo essas casas, aqui são 10 anos. E além disso, precisa ter a língua tcheca, falar o A2. Não é o A2, o A2 é para conseguir o visto permanente, que muitos brasileiros conseguem. Mas para o passaporte você precisa de B1, que é, meu Deus do céu, quase impossível. Essa língua aqui, nossa, eu nunca vi um brasileiro aqui conseguir o passaporte. Já vi conseguir o visto permanente, mas eu nunca consegui ver um brasileiro conseguir o passaporte. E então muitos engenheiros que vêm para cá, inclusive, também estão indo para Espanha. E outras coisas que a Espanha tem chamado muita atenção: o custo de vida na Espanha é uma das mais baixas da Europa. Lá eles têm salários razoavelmente ok, não são os salários mais altos da Europa, como França, Espanha, Suíça, mas você recebe um salário ok. Aluguel não é tão caro dependendo da cidade. Se você for para Barcelona, por exemplo, aí o aluguel vai lá para as alturas, mas se você não for para Barcelona, você consegue ter qualidade de vida, pagar aluguel barato, o custo de vida vai ser mais barato e você vai conseguir seu documento, o seu passaporte. E você ter o passaporte europeu quando você não tem familiar como, sei lá, Itália, que você faz o processo, ou alguns outros países que você só faz o processo de validação, para nós é uma oportunidade, porque te dá a flexibilidade. Seu filho vai nascer com o visto ou o passaporte europeu também. E isso é muito importante, que te dá a liberdade. Sem contar que tem uma lei no Brasil, ou Brasil e Espanha, que é uma lei em conjunta, que basicamente a gente pode ter dupla nacionalidade. Então você pode ter tanto o passaporte espanhol quanto o passaporte brasileiro. Você não precisa abdicar do passaporte brasileiro para ter o passaporte espanhol. E isso é muito bom. Esse tem sido um dos principais fatores que a Espanha tem se tornado tão atrativa para os brasileiros. E a Espanha, ela tem facilitado também a entrada no seu país. Ela criou alguns vistos que facilitam a entrada. O primeiro é o visto de busca de trabalho, onde você pode, por 1 ano, buscar trabalho apenas. Obviamente, você precisa ter um dinheiro guardado, não é para todo mundo, não é para todos os países,
mas já facilita, então facilita o acesso ao país. E também tem o visto de nômade digital, então se você consegue trabalhar dinheiro remoto, ou melhor, se você quiser trabalhar e ganhar dinheiro remoto, facilita porque você simplesmente pode morar na Espanha e esse visto te proporciona a receber tudo que o país tem para oferecer sem precisar ter um vínculo empregatício. Então eles dão esse visto de nômade digital. E por último, as empresas na Espanha estão procurando por funcionários. E se eles estão procurando por funcionários, significa que muitas empresas estão oferecendo visto, estão sendo sponsors do visto. E isso também facilita, porque, como aconteceu comigo aqui para a República Tcheca, a empresa pagou por transporte, no caso o avião Brasil, República Tcheca, pagou pela hospedagem ali 4 meses e pagou a papelada, visto e tal, e eles me deram todo o suporte para minha chegada aqui na República Tcheca. E isso também está acontecendo na Espanha. A Espanha está precisando de mão de obra qualificada e eles estão pagando por isso. Eles estão pagando para que pessoas de altas habilidades, de altos skills, como programador, engenheiro, consigam ir lá para a Espanha e morar lá. Então eles estão oferecendo esses vistos que são muito bons para os brasileiros. E além disso, como eu falei, depois de 2 anos, falou a língua, fez a provinha de espanhol, você consegue seu passaporte espanhol. A Espanha, ela tem crescido muito aqui na Europa. Óbvio, sempre foi um país muito conhecido, sempre foi um país que todo mundo fala da qualidade de vida e ainda tem bastante segurança, porque se você for comparar, por exemplo, cidades como Londres ou Roma ou Paris, por exemplo, onde essas cidades estão simplesmente tomadas por imigrantes ilegais que vão lá poxa, não respeitam as leis do país. Aí você vê muito roubo, muito assalto, muita falta de segurança. A Espanha ainda tem essa questão de segurança de poder morar nesse país. Além disso, o clima, né? Se você for comparar, por exemplo, alguns países que pagam o melhor, que tem segurança, por exemplo, a República Tcheca, a Alemanha, lá é um país quente. Para nós brasileiros isso é muito bom, porque, nossa, por exemplo, agora eu tô aqui cheio de casaco, mas, poderia estar na praia agora, ou caminhando na praia, com um clima muito melhor. E lá não faz tanto frio quanto aqui na República Tcheca, ou na Alemanha, ou na Polônia. Então você consegue ter acesso a climas muito mais favoráveis do que outros países da Europa. A climas similares ao do Brasil, boa parte do ano. Além disso, você tem acesso à praia. A música, a galera lá gosta de música muito similar à nossa. Óbvio, eles ouvem reggaeton, tem muita balada ali com muita coisa de cultura latina, mas não é tão diferente assim do Brasil. E você consegue se adaptar muito melhor a uma cultura assim, do que simplesmente mudar para uma cultura completamente diferente. Por exemplo, aqui na República Tcheca eu demorei bastante para me adaptar à cultura. Eu demorei ali mais de 1 ano para conseguir a me entrosar ali com as pessoas, a conseguir falar alguma coisa da língua, a pedir um prato no restaurante. Enquanto na Espanha vai ser muito mais rápido, porque a cultura é um pouco mais parecida. Eles são considerados latinos da Europa, né? Junto com a Espanha, Portugal e Itália, são considerados latinos da Europa. Não só porque falam a língua latina, mas também porque tem um pouco da cultura latina. E isso muda tudo. Todos esses benefícios, todos os prós, fazem com que a busca por brasileiros na Espanha aumente. Então, os brasileiros estão vendo essa oportunidade e estão falando, pra que eu vou para Portugal, onde a gente não está se sentindo mais bem-vindo lá em Portugal, com essas leis de imigração. Óbvio que eles não fizeram somente para os brasileiros, eles fizeram também para os indianos, e se você for a Portugal você vai ver indiano pra caramba, indiano, árabe. Então eles estão, querendo ou não, protegendo um pouco ali, ou diz eles que estão protegendo, eu acredito que sim, o país ou as cidades deles. Mas isso também afeta os brasileiros, que querendo ou não, nós temos a cultura um pouco mais similar também aos portugueses. E quando eu estive lá, eles falaram, nossa, prefiro 1000 vezes os brasileiros aqui do que os indianos. Só que essas leis fazem com que os brasileiros
não tenham mais tanto interesse em Portugal. Mas diga aí o que você acha. Você acha que Portugal ainda é atrativo? A Espanha realmente está se tornando mais atrativa? Você moraria na Espanha ou prefere vir para Alemanha, República Tcheca, Polônia? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e também confere aqui a área de membros, que tá novíssima, toda renovada. Então, dá uma conferida aqui na descrição.